Olá! Neste terceiro bloco de videoaulas, apresento uma introdução à linguagem SQL que nos permite gerir bases de dados relacionais. O principal objetivo deste conjunto de videoaulas é introduzir os conceitos básicos de gestão de bases de dados relacionais, usando-os no desenvolvimento de um banco florestal genérico e eficiente. Para que o objetivo principal do curso seja alcançado, dividimos este conjunto de videoaulas em 4 partes. Primeiramente, destacamos a importância de uma fase inicial de planejamento e desenho de bases de dados. Para ilustrar essa parte, discutem-se alguns princípios gerais que devem nortear a criação das bases de dados relacionais. Na segunda parte, discutiremos a construção de um modelo genérico para a gestão florestal. Esse modelo genérico nos permitirá armazenar dados florestais e é um exemplo que tem como base as pressuposições que serão introduzidas na sessão anterior. Nesse caso, aplicaremos as primeiras sentenças SQL para a criação da estrutura. Aqui, então, apresentaremos as primeiras sentenças SQL para criação de estrutura ou da estrutura da base de dados. Essas sentenças fazem parte do conjunto de comandos SQL de criação e alteração de tabelas e índices. Na terceira parte, discutem-se os mecanismos de alimentação da base de dados. A alimentação ou inserção de dados será ilustrada com exercícios envolvendo sentenças SQL de manipulação das bases. Os exercícios propostos nessa etapa envolvem o uso de comandos de inserção e atualização das tabelas de dados. A última parte trata da busca e pesquisa de informação dentro das bases. Inúmeras são as atividades que poderiam ser ilustradas nessa última etapa, nessa última parte. Em ordem crescente de complexidade, desenvolveremos alguns exercícios para mostrar o grande número de possibilidades de busca que a linguagem SQL oferece. Bem, antes de começarmos a primeira parte, é bom lembrar que todo o material discutido neste bloco de videoaulas está disponível numa apostila que pode ser copiada do nosso site. Nessa apostila, resumimos uma série de conceitos e apresentamos com mais detalhes o conceito de bases de dados relacionais numa aplicação florestal bastante completa. Nesta primeira parte, o assunto é planejamento e desenho de bases de dados relacionais. Trata-se, de fato, de um exercício de modelagem da realidade que o banco de dados irá representar. O planejamento deve considerar algumas propriedades desejáveis dessas bases de dados. A primeira delas é a ausência de redundância e inconsistências. Ou seja, os dados de uma base não devem aparecer repetidos. Isto evita desperdício de espaço e riscos de introdução de inconsistências. A redundância pode levar naturalmente à inconsistência, quando a alteração da informação em uma parte do sistema não se reflete imediatamente na outra. Uma outra característica ou propriedade importante é a de que os dados sejam partilhados. O que queremos dizer com isso é que vários usuários devem poder acessar a base de dados simultaneamente e deve ser permitido que diferentes aplicações acessem a informação sem a necessidade da criação de dados adicionais. A terceira característica desejável de uma base de dados é a padronização. Por padronização, nós entendemos que a base de dados deve assegurar que todos os padrões necessários, nomes das tabelas, campos, tipos de dados e organização do conjunto de tabelas, seja aplicado na representação da informação em todas as instâncias. Essa propriedade é particularmente importante quando se pensa em troca de informação entre diferentes bases de dados.
A existência de um padrão assegura que essas trocas de informação sejam realizadas coerentemente. A quarta característica envolve a possibilidade de incluir restrições de segurança. E isso é necessário porque a informação disponível numa base de dados não deve ser acessada por todos os usuários do sistema. O administrador da base precisa ter condições de impor restrições de acesso para garantir que apenas os usuários certos tenham acesso à informação mais sensível. Da mesma forma, deve ser possível determinar níveis de acesso à informação, por exemplo, níveis de consulta apenas ou níveis de modificação e de autorização de alterações mais radicais, como a exclusão de registros, etc. A quinta característica envolve o conceito de integridade dos dados. Essa propriedade deve assegurar que os dados da base disponíveis na base de dados sejam verdadeiros. Duas entradas que pretendam representar o mesmo fato ou atributo é um exemplo de falta de integridade. É evidente que isso só acontece se houver redundância no modelo de dados. Outro tipo de falta de integridade é o desrespeito a regras básicas de alimentação do banco. Por exemplo, uma árvore aparecer com uma altura de 200 metros ao invés de 20 metros, ou uma determinada medição feita numa parcela que não existe. A sexta e última propriedade desejável de uma base de dados é a independência entre aplicativos. Essa propriedade torna possível que o desenvolvimento de diferentes aplicativos seja independente da estrutura de armazenamento dos dados. Portanto, a técnica de acesso e o desenvolvimento de software que usa a base se torna flexível e não dependente da estrutura. É extremamente desejável que uma aplicação seja independente dos dados. Ao administrador da base de dados deve ser permitida a modificação da estrutura de armazenamento sem que precise fazer mudanças nas aplicações já existentes. Por exemplo, a entrada de outros tipos de informação na base de dados não pode comprometer o desempenho de aplicações anteriores. A adição de novos tipos de informação deve ser invisível para as aplicações já existentes. Para que essas propriedades sejam implementáveis, precisamos utilizar um sistema de desenvolvimento de bases de dados que contemple essas possibilidades. Daí a escolha, em geral, recair sobre sistemas relacionais de bases de dados. Sistemas de gestão de dados baseados no modelo relacional basicamente satisfazem duas propriedades. A informação é percebida pelo usuário como tabelas, e nada mais do que tabelas. A organização, então, da informação se faz através de tabelas. A segunda propriedade desses sistemas relacionais envolve o conceito de operadores que estão à disposição do usuário e que são operadores que geram novas tabelas a partir de outras tabelas já existentes. Então, as operações têm como resultado sempre novas tabelas. Por exemplo, teremos operadores que extraem um conjunto de linhas de uma tabela já existente e outros que extraem um conjunto de colunas, gerando como resultado sempre novas tabelas organizadas ou informação organizada na forma tabular. A informação tabularmente organizada se relaciona entre si através de chaves de indexação. Existem dois tipos de chaves de indexação: as chaves primárias e as chaves estrangeiras. A chave primária é um atributo ou grupo de atributos que, de uma forma única, identifica um registro numa relação. A regra geral é que todas as relações devem ter uma chave e os valores dessa chave devem ser únicos. Já as chaves estrangeiras representam atributos de relações que fazem referência às chaves primárias em outras relações. São essas chaves que nos permitem garantir a integridade da base de dados. Ou seja, uma base de dados terá integridade referencial
se na base de dados não existir nenhuma chave estrangeira sem correspondência. Em outras palavras, se B se refere a A, então A tem que existir. Por exemplo, numa tabela de parcelas e medições, se a tabela de medições tem como chave estrangeira o número da parcela, então qualquer número indicado nessa chave tem que ter correspondência com um registro existente na relação de parcelas. Como colocar em prática esses princípios e conceitos? Como utilizar esses princípios e conceitos para gerar um modelo que represente fielmente a realidade que ele pretende organizar? Bem, de uma forma bastante simplificada, entidades e objetos do mundo real serão representados através de tabelas. E uma tabela é simplesmente um objeto que consiste em uma coleção de linhas ou registros. Cada registro guarda algum tipo de propriedade da entidade ou do objeto. Essas propriedades ou atributos representarão campos ou colunas nas nossas tabelas. A interseção, portanto, de uma linha com coluna representará o valor de um determinado atributo da nossa entidade. Uma forma comum de nos referirmos a esse valor é dizer que ele fica ou está armazenado em células das tabelas. Para entender melhor esse esquema, vamos usar um exemplo. Temos aqui três entidades: a entidade parcelas, a entidade medições e a entidade árvores. Árvores são medidas em determinadas datas dentro de parcelas. No caso da tabela parcelas, cada uma é identificada por um identificador, que nós aqui chamamos de ID parcela, identificador da parcela, localizada num determinado talhão, e parcela essa que tem uma determinada área. Neste caso, a chave primária é ID par. Não é desejável que exista, ou não se permite, aliás, que exista mais do que uma parcela com o mesmo número. Deve existir apenas uma única parcela com o número ID parcela. Temos, então, ID par como chave primária da parcela, da entidade parcela. O identificador da parcela aparece também na tabela medições. Neste caso, entretanto, identificador de parcela não é uma chave primária nesta tabela, e sim uma chave estrangeira. A parcela 1 e a parcela 2 podem receber várias medições. Então, neste caso, é necessário criar uma chave primária dentro da tabela medições constituída por dois atributos: parcela, ID parcela, e data medição. Nesta tabela, podemos ter vários registros com o mesmo valor do identificador de parcela. É dizer, temos vários registros para a mesma parcela. Mas nunca teremos mais de um registro para a dupla parcela data de medição. No mesmo dia, a parcela pode receber apenas uma medição. Se essa parcela receber outra medição no outro dia, teremos aqui um parzinho ID par 1 e a data da outra medição. E a esse valor corresponderá um novo registro. Forçar que a chave primária nessa parcela seja sempre o conjunto ID par data medição irá impedir que essa tabela tenha mais de uma entrada com esses dois valores iguais. Na tabela árvores, temos um registro para cada medição coletada no campo e vemos que nessa parcela 1, na data de medição janeiro de 97, uma das árvores tinha 123 de DAP, altura 95. A segunda árvore tem a DAP 211, altura 14,4 ou 144. Esta entidade árvores não necessariamente precisa de uma chave primária. Resumidamente, podemos dizer que uma parcela pode receber várias medições e, numa medição, eu posso ter várias árvores para um determinado registro. Essa relação pode ser representada por esse tipo de traço, que significa que
um registro ou a chave primária única aqui, uma parcela, pode receber várias medições. Da mesma forma, uma medição registra valores para várias árvores. Então aqui temos uma relação 1 para muitos, assim como tínhamos uma parcela para muitas medições. Esse esquema permite garantir uma certa integridade aos nossos dados, evitando que haja repetição ou redundância. Podemos agora nos perguntar, uma vez alimentadas as tabelas com dados, como recuperar, como resgatar a informação armazenada nessas bases de dados? As operações mais usuais nas bases de dados são as operações de inserção de informação, inserção de dados, atualizações, eliminação de registros e resgate ou seleção de informação, seleção de dados dentro das diferentes tabelas que compõem uma base de dados. Para cada uma dessas operações, existe um comando próprio da linguagem SQL que lida com a respectiva operação. No caso da inserção, o comando utilizado é o insert. Atualizações são feitas através do comando update. A eliminação de registros, para eliminação de registros usamos o comando delete, e para a seleção de dados, o mais útil para nós em geral e frequentemente utilizado é o comando select. Como já mencionado, a linguagem que nos permite realizar e implementar essas operações é o SQL. SQL é a abreviação dos termos em inglês Structured Query Language. O SQL é considerado uma linguagem de quarta geração. O que significa ser uma linguagem de quarta geração? Bem, uma linguagem de primeira geração corresponde àquela linguagem que nos permite escrever o código bruto, portanto, o computador lidando diretamente com apenas dois valores, 0 ou 1, código binário. Linguagens de segunda geração são uma evolução em cima das linguagens de primeira geração, com sua própria sintaxe que permite a manipulação de dados de uma forma mais elaborada e também mais fácil de entender. Um exemplo desse tipo de linguagem de segunda geração é a linguagem Assembler. Linguagens que também facilitam o entendimento do código e que são mais estruturadas são consideradas ou são chamadas linguagens de terceira geração. Linguagens estruturadas, ou melhor, estruturadas, são aquelas que permitem a elaboração de instruções por meio de sequências de ações que são agrupadas em procedimentos. São exemplos dessas linguagens de terceira geração o Fortran, a linguagem C, o BASIC e o Pascal. A evolução seguinte para as linguagens de quarta geração já envolve uma estratégia diferente, pois dizem ao computador o que é que se pretende e não detalham o como será necessário agir para chegar a esses resultados. A grande maioria dessas linguagens são linguagens de terceira geração. E é possível, então, com elas, definir detalhadamente o que se quer fazer, passo a passo, criando os procedimentos. Em SQL, o programador diz: quero que os dados satisfaçam ao seguinte critério. E caberá ao sistema cumprir com essa missão da melhor forma possível. Bem, mas quais são as principais funcionalidades do SQL?
As funcionalidades do SQL estão divididas em 3 grupos de comandos. O primeiro grande grupo é o grupo dos comandos que servem para criar, alterar e estruturar as bases de dados. E compõe o grupo de comandos que pertence à sigla DDL, que no inglês significa Data Definition Language. O segundo grande grupo permite o acesso propriamente aos dados. E isso inclui a seleção, a inserção, a alteração e a eliminação de registro. O acesso aos dados no banco de dados é feito, então, por um conjunto de comandos que corresponde ao grupo de comandos do DML, sigla que em inglês significa Data Manipulation Language. O terceiro grande grupo de comandos corresponde àqueles que controlam o acesso e nos permitem impor regras de segurança. Esses comandos pertencem ao grupo DCL, sigla em inglês de Data Control Language. Nesse primeiro grupo, temos então comandos como o comando create table, por exemplo, ou criação de tabela. O comando drop, que elimina uma tabela. E o comando alter, que significa ou lida com as modificações na estrutura das tabelas. Neste segundo grupo, temos aqui as mais comumente usadas. O mais importante e útil para nós, o comando select, que vai ser usado bastante nesse curso. O comando insert, para inserção de registros no banco. O comando update, que altera ou atualiza os valores e o conteúdo de registros já inseridos. E o comando delete, o mais perigoso deles, porque se a gente cometer o erro de deletar aquilo que não queríamos, acabar eliminando aquilo que não queríamos, o processo fica depois irreversível. A não ser, logicamente, que a gente tenha um backup ou uma cópia do banco de dados. Bem, antes de entrarmos então no nosso exemplo de aplicação na área de gestão de recursos florestais, vamos para uma pausa para assimilação do que estudamos nesta videoaula. Bom trabalho!